Cada um de nós passa por fases difíceis em sua vida. E só você vai saber definir o que pra você foi a pior passagem, o pior momento que você possa ter vivido. De ordem pessoal, de ordem profissional, você com você mesmo, você com Deus, você com o universo, você com a religião, eu não sei. Cada um de nós tem algo em si. Quando a gente olha pra trás, a gente sabe. Depois que passa, né? A gente sabe quem a gente gostou de verdade, se foi passageiro, se não foi passageiro, quem deixou marca, e das fases difíceis também. Qual delas foi a pior? Quando a gente pode colocar numa balança cada uma delas. Para mim, o mais difícil está em lidar com a dúvida. Eu não suporto estar em dúvida. Quando eu tenho que tomar alguma decisão e coloco na balança e é difícil, será que eu vou para a esquerda? Será que eu vou para a direita? É muito difícil. E trago para mim uma espécie de guia. Na dúvida, não faça nada. Eu espero passar, até que a certeza possa brotar de maneira genuína. Pensar assim me fez frear muitas vezes os momentos em que eu não sabia o que fazer. E foi melhor esperar do que decidir e acabar por decidir errado, me arrependendo depois. Agora, as pessoas que estavam neste ônibus em que foi sequestrado no Rio de Janeiro, os momentos de tensão, os momentos difíceis, sem saber o que vai acontecer, numa dúvida ainda mais cruel. Será que eu vou sair daqui vivo? Será que eu vou sair daqui morto? Será que eu não vou sair? O que vai acontecer comigo? As pessoas que ficam em casa, será que eu volto para casa? Será que eu vou ver os meus? Que dúvida! A dúvida do terror. Me coloco no lugar dessas pessoas e eu não consigo precisar o terror que elas passaram. Os momentos de tensão. Talvez essas pessoas lá no futuro vão olhar para trás daqui a alguns anos e pensar de tudo que já passaram em sua vida, qual dos momentos foi um dos mais difíceis. E talvez esse momento do sequestro seja elencado como um dos mais difíceis que elas passaram. Não sei. Mas também me pergunto o que leva uma pessoa como este indivíduo aqui a sequestrar um ônibus. O quão perturbado não deve estar este espírito. Nós vivemos em um mundo doente. Nós vivemos em um mundo doente. E muitos daqueles que acham que são sãos estão espiritualmente enfermos. Nós vamos falar sobre isso. A doença dos espíritos. O que pode levar uma pessoa a sequestrar um ônibus? Tem outros casos que a gente conhece, não é mesmo? Como o caso de Eloá Cristina. Aquele sequestro que ganhou grande repercussão nacional e que acabou da pior maneira. Vamos lá. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusver, se você não me conhece, seja bem-vindo. Gratidão por estar aqui, gratidão por me acompanhar neste meu universo de arte, vida e espiritualidade. Não é fácil falar sobre esse tipo de coisa. Tensão, as notícias que vêm, a gente não tem aquele tempo de estudar, nossa, que espírito é esse? Dá para ter uma breve impressão a partir do momento que eu olho a figura deste indivíduo que está completamente perturbado. E eu quero falar sobre doença, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você escreva aqui nos comentários, me conta se você acompanhou o período do sequestro desse ônibus, pelas notícias. Deixa aqui seu apoio para mim, por favor. Paulo Sérgio Lima é o nome dele, o cara que sequestrou o ônibus. E eu estava aqui revendo essa matéria para gravar esse vídeo para vocês, olhando nos olhos dele, em tudo aquilo que eu consigo captar da linha, né? Da linhagem de um espírito, da essência dele, da energia que ele traz. A gente tem uma diferença de uma foto para outra foto aqui. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Ok, então no caso do Paulo aqui, quando vocês olham, não sei se vocês vão conseguir ver, na verdade vocês vão ver por uma foto que vai aparecer aqui no vídeo. Eu olhando para a imagem dele, eu não percebo uma maldade, uma crueldade imediata como a de um psicopata. Ele tem antecedentes criminais, ele é um bandido, ele é uma pessoa do crime, mas eu não consigo ainda ver nele uma frieza. E eu quero explicar isso para vocês do seguinte ponto de vista. Você pode acreditar naquilo que você quiser, né? Você não precisa acreditar em mim, tá? Tá tudo bem, né? Eu nem faço vídeo esperando muita crença, não. Mas agradeço se você tem alguma empatia naquilo que eu estou falando. Existe o espírito muito frio. O espírito, quando ele é frio, ele é um espírito que ele se revoltou por alguma razão que lhe aconteceu. Provavelmente ele sofreu, ele sofreu algum tipo de injustiça que de repente ele não merecia. E ele não compreende a caminhada espiritual na Terra, porque a Terra é um mundo ainda de muitas injustiças. A verdadeira justiça ela só acontece de verdade no âmbito espiritual, a justiça divina. Mas aqui, na Terra, isso não é verdade ainda. Pode vir a ser ao longo de alguns milênios, penso eu, na melhor das hipóteses.
E eu tô sendo otimista. Mas a Terra ela é ainda muito bruta, no sentido dos espíritos que habitam aqui. Então quando o espírito ele é muito frio, como já trouxe casos aqui como Suzane, que eu acho que é o mais famoso, a menina, né, tão jovem que decide matar os pais e faz tudo aquilo, né, é a mentora de todo o crime para matar os pais, eu percebo nela essa frieza. Basta olhar nos olhos dela e você vai perceber um grau de frieza proveniente de uma revolta muito acentuada. Ela desistiu de amar, ela não aprendeu a amar, ela não se ama, ela não ama o próximo, ela não se respeita e provavelmente ela não vai amar genuinamente o filho que ela tem agora. Mas isso é uma leitura espiritual e não científica, ainda que a ciência um dia vai crescer para este ponto. Neste caso aqui, esse rapaz ele oscila nos olhos dele, apenas nos olhos dele, trazendo para cá. Eu tenho um certo grau de frieza, sim, mas um grau de perturbação. Esse grau de perturbação eu trago para vocês com a seguinte leitura. O espírito, quando ele está em perturbação, ele pode entrar, ele pode ter surtos psicóticos, ele vai, não é o que a psiquiatria traz como psicopata, não. O psicopata inteligente é frio, isento de emoção, isso é uma coisa. Ele tem isso em alguma parte. Eu acho que a Ana Beatriz Barbosa, ela já fala no livro dela, Mentes Perigosas, e fala em várias entrevistas que todo mundo tem um grau de frieza e que é necessário, os médicos, por exemplo, têm que ter um grau de frieza porque para eles conterem suas emoções ao lidar numa mesa cirúrgica, por exemplo, é necessário aquilo. Então, isso depende de onde você vai aplicar esse controle de emoções. Aí eu prefiro até chamar disso. Eu também tenho os meus controles de emoção, a gente precisa ter, senão a gente não vive, né? Então é necessário educar-se, sentir as coisas, mas educar aquilo que a gente sente. Só que existe uma linha muito tênue entre você ser frio, espiritualmente falando, e você entrar em surto e ter o que a ciência pode até alegar que ele teve um surto psicótico ou coisa parecida, que é quando quando o espírito, melhor falando, ele tem um choque energético dentro dele. Nesse choque energético, ele vai oscilar entre aquela maldade, a possibilidade de fazer um mal verdadeiro. Então ali ele estava, o espírito, em um grau de emoção muito forte, ao mesmo tempo que a mente dele, mas isso eu vejo pela foto, tá, gente? Ao mesmo tempo que ele tem essa frieza e um certo grau de maldade, ele tem dentro dele a coisa de não faça, você não pode mais fazer isso. É a frase que eu consigo ler, como se tivesse um mentor atrás dele que dissesse isso. Não faça mais isso. E aí eu defino que esse não faça mais isso tem a ver com o fato de ele já ter feito isso antes. Não estou falando desta vida. Porque aí ele traz esse histórico criminal de outras encarnações, quando ele já foi muito mais frio, mas ele está num processo de quebra, por isso que tem surtos. Porque a pessoa completamente fria, ela vai evitar chamar a atenção, do meu ponto de vista, nesse sentido. Ela vai fazer as coisas mais na surdina. Espero ter me explicado até aí. Porém, ao ver este vídeo aqui, eu me recordei, acabei me lembrando, tá aqui aberto até, de um vídeo que eu recebi, e eu vou colocar um trechinho dele para vocês, a título de estudo. Eu não sei quem é este rapaz, eu não conheço a família. É um caso de uma pessoa que tirou sua própria vida de uma maneira muito trágica e eu quero explicar para vocês a perturbação deste espírito. Esse, quando eu recebi, que foi enviado no WhatsApp para mim por um querido amigo, aconteceu na cidade dele, tá? E ele me enviou. Inclusive, quando eu vi primeiro o vídeo, nesse vídeo ele fala que que não dá mais para ele, que a vida não dá mais para ele, que ele vai tirar a vida dele e tudo mais. Ele grava o vídeo, ele deixa o celular, eu acho, e aí ele salta de uma ponte embaixo, passa um trem. Quando eu vi a foto, aqui embaixo, e eu não vou mostrar essa foto para vocês por respeito, estou com ela aqui aberta outra vez, eu olhei assim, tá, nossa, o cara se jogou mesmo, porque não é uma foto de grande qualidade, então primeiro eu estava tentando identificar, vi o trilho do trem e tudo mais, e vi o corpo dele num canto, porque eu reconheço pela camisa azul que ele estava vestindo, uma vez que ele estava usando essa camisa azul quando gravou o vídeo. E um pouco mais adiante tem outra coisa, eu olhei assim, nossa, parece um cachorro, não consigo ver. Onde eu fui aumentar a foto, eu não vou fazer isso agora porque eu não quero passar muita emoção ruim. Mas quando eu olhei as duas imagens, aqui eu não identifiquei, é que o trem passou por cima dele e cortou. Então uma parte dele, que é essa, tá num canto. A outra parte é do corpo. Só que você não vê isso assim tão nitidamente, dá pra perceber.
Agora, quando eu olho para aquela parte que eu não identifico, eu vejo um vazio, porque não tem a alma ali, não existe nada nessa imagem. Quando eu olho para o corpo, eu vejo, cara, o espírito está ali ainda. Foi essa a reação que eu tive. O espírito está ali preso ao corpo ainda. E é a segunda vez que eu percebo algo assim. Eu já contei aqui no canal de uma conhecida da gente, uma pessoa que a mamãe trabalhava. É um caso aqui que eu até trago porque é um caso público, né? Que foi a Raquel. Ela era dona de uma imobiliária e ela tirou a própria vida dela. Há uns anos atrás, 2010 eu acho que foi, gente. É aqui perto de onde eu moro, enfim, no bairro Fazenda, Itajaí. Quando os bombeiros saíram da casa, eu estava no portão do lado de fora e eles passaram com o corpo dela na maca e aquele corpo coberto, eu vi o espírito ali ainda. Aquilo foi muito forte para mim. Eu nunca tinha estado perto tão diretamente de alguém que tivesse cometido esse ato. Então, depois, claro, tem uns cortes da imagem, acabei vendo sem querer agora, em que dá pra ver essas partes que eu estou comentando pra vocês. Eu vou mostrar o vídeo dele que ele faz antes de cometer este ato, para que vocês entendam o que eu quero dizer com o espírito perturbado. Neste caso, por mais trágico que tenha sido este indivíduo, eu vejo nele um início de recuperação. E eu quero trazer uma positividade a isso, não ao ato, porque eu não estou fazendo apologia a isso, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, mas ao grau de consciência que eu consigo ver nos olhos dele. Porque quando eu comecei a ver esse vídeo, a primeira coisa que eu vi é: esse rapaz já foi um homem-bomba. Esse indivíduo, em outra vida, ele já foi um homem-bomba. Ele se recuperou em partes disso. O que acontece? Quando numa vida alguém comete um ato muito cruel, muito errado, um pecado, digamos assim, ele vai ser assistido pela espiritualidade em algum momento após esse desencarne. O seu espírito será assistido imediatamente após o desencarne, ou mais adiante, ou anos depois, séculos depois. Cada um tem o seu tempo, esse tempo só Deus sabe, na verdade. Mas aí quando ele consegue entender que o que ele fez estava errado, ele vai ter uma nova chance, porque ele precisa retornar à Terra, ele precisa voltar à Terra para colocar em prática a sua nova lição. Não estou falando de missão, eu estou falando de lição. Aquilo que ele aprendeu lá. Ele aprendeu que estava errado? Ok. Então ele tem que voltar para cá e tentar fazer melhor para a sua própria recuperação. Só que aí, aquilo que não se lembra, porém está na consciência do espírito, porque a gente tem o véu do esquecimento, ele está lá dentro, ele está na consciência do espírito, ele cria aquela carga negativa que ele traz ao reencarnar, que ainda é consequência das vidas anteriores. Ele cria como se fosse uma massa cinza dentro da cabeça, na mente do espírito, que pode, no cérebro, descer, esqueci a palavra, condensar-se de tal maneira na cabeça, no cérebro, a ponto de trazer algum tipo de doença, ou que a medicina vai conseguir identificar, porque é físico. Mas na região da mente, na região do espírito, ele está aqui visível. E eu consigo perceber isso nele quando eu vejo esse vídeo pelos olhos dele, que os olhos são a janela da alma. E você pode treinar isso. Eu nunca precisei treinar, sempre foi uma coisa que eu bati o olho e veio. E às vezes ela é muito imediata, às vezes não. Então assim, você pode tentar ver sem achismos. Tem que ver, e se você não sentir nada, não perceber nada, você esquece. Continua fazendo até a hora que a informação vai vir com uma clareza, com uma visão, com uma certeza que chega pra você. Eu acho que também é possível treinar. Do fundo do meu coração, eu acho que é possível treinar. Aí, ele tem essa massa. Aí, ao mesmo tempo, nesta vida, existe um outro lado dentro dele, parece que é o anjinho do mal com o anjinho do bem, mais ou menos isso, que diz o que ele tem que ser, só que ele ainda não tem força para apagar tudo isso. Então, ele entra em surto. Quando ele entra em surto, ele vai praticar algo de ruim para com o outro. Neste caso, ele fez para si mesmo. Talvez ele tenha antecedentes criminais, eu não sei. Talvez ele tenha... A ciência possa explicar algum tipo de perturbação, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu não conheço a história dele. Eu só recebi esse vídeo. Só recebi um vídeo de um amigo aqui, que é seguidor meu aqui no YouTube, no Instagram. E enviou isso para mim. Eu vi, eu vejo nele o olhar de bondade que tenta ser bom e o olhar pesado dessa massa cinzenta. E eu quero mostrar para vocês o vídeo. Eu vou assistir por aqui. Olá, amigos. Olá, família. Ele está choroso. Olá, amigos. Olá, família. Ou seja, ele está deixando esse material para as pessoas, né, que vão ver depois. Eu vim aqui gravar esse último vídeo em vida.
Eu não sei quais são os problemas da vida, gente, porque há muitas pessoas me ajudando, muitas, viu? Muitas que realmente tiram do prato deles para colocar no meu. Ok, ele faz esse cumprimento, depois ele fala sobre a vida, então ele vai falar sobre as pessoas que estão ajudando ele, que tiram de si para dar para ele. E quando ele faz esse movimento de cabeça, que ele está aqui, ele vira para a direita. Quando ele vira para a esquerda dele, eu consigo ver claramente um lado ruim interno nele. Não que ele seja ruim, tá? É como se fosse a fotografia do espírito. Até porque se ele estivesse bem, esse tipo de coisa não teria acontecido. Eu agradeço muito vocês. Só que, gente, eu sei o caminho, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, meu Deus, só que quando a nossa cabeça há um bloqueio. Olha o que ele fala. A nossa cabeça há um bloqueio. Ele sabe o que ele quer, mas ele tem um bloqueio. É sobre isso que eu tô falando. Eu falo isso há muito tempo. Há muito tempo aqui. Porque eu vejo esse bloqueio nas pessoas, só que eu percebo que elas não têm consciência e ele tem essa consciência. Só que ele não conseguiu lidar. Ele fracassou com ele mesmo a partir do momento que ele decide tirar a sua própria vida. A gente não sabe o que fazer, gente. Você concluiu o dia, bateu as metas do dia, mas simplesmente você deita sua cabeça na cama e não sabe o que fazer, gente. Isso também é importante levar em consideração. Você concluiu o seu dia, você concluiu as metas do seu dia, mas você colocou a cabeça no travesseiro e então você não sabe o que fazer. Ele não sente em si, não sentia o sentido da vida. A importância que nós temos que dar para aquilo que nós gostamos de fazer, desejamos fazer e aquilo que a gente chama de sonho. Eu acho que as pessoas também são muito deslumbradas, assim, em geral a sociedade sempre quer sonhar com coisa grande porque ninguém aceita que é pequeno. Então, se você... Isso como professora de teatro e cinema, eu digo pra vocês que é a coisa que eu mais vi acontecer na vida. Como atriz também. Ah, eu quero ser ator. Ah, mas eu quero ser ator, sabe, nas alturas, do melhor do mundo. Eu tive uma vez uma mãe que veio quando matriculou o filho, ela chegou pra mim e ela disse assim: faça o meu filho ser o melhor ator do mundo porque ele vai pra Hollywood. Foi nesse patamar. Aí eu olhei. Eu posso fazer a minha aula, né? Se ele vai ser o melhor ator. Isso depende do talento e da vocação da pessoa, né? Da inteligência também. Bom, ele nunca chegou nem a fazer um curta-metragem caseiro, quanto mais chegar em Hollywood. Mas o menino também, não sei se ele tinha essa ambição, era dela, né? Então, eu vejo que as pessoas querem ser grandes como uma defesa pessoal, como uma tentativa de diminuir a própria pequenez que cada um tem, porque sabe que não é tão grande assim. Aí falta humildade. Ator sem humildade mesmo, olha, não vale muito, não vai muito longe não, e ele é intragável para trabalhar com equipe, e com certeza ele não cativa muito público, a não ser que ele seja muito falso, né? Ele consegue cativar por um tempo, mas daqui a pouco a máscara sempre cai. Então o que eu vejo nele é que ele não tem esse sonho, qualquer sonho que seja, né? Tem pessoas que têm o sonho de ter uma família, tem gente que quer viajar, fazer uma faculdade, tem gente que só quer viver, sombra e água fresca. Cada um tem, mas que você se motive para aquilo que você sente dentro de você, que você tenha essa motivação e você se mexa para alcançar aquilo, porque o grande barato da vida é o caminho para você alcançar aquilo que você deseja e fazer desse caminho uma boa caminhada. Mas ele não tem. Seja grande o que eu quero dizer, ou seja pequeno, busque isso para você. A pessoa que ela não tem um objetivo na vida, gente, ela está extremamente vulnerável ao vazio da existência. Nem que seja o seu sonho ser uma pessoa melhor. Dos sonhos, eu acho que este é o melhor pra todo mundo. Ele tem muita consciência da mente dele. Vou voltar aqui. Entendeu? Então eu queria agradecer a todos meus amigos que me ajudaram. Minha família que me ajudou, mas eu tenho um problema, gente. E eu não sei resolver, que é a mente. Essa é a hora que eu mais sinto quando ele fala, eu tenho um problema, gente, que eu não sei resolver, que é a mente. Eu não sei que gatilho ele teve. Eu não sei se ele era apaixonado por alguém que lhe deu fora. Eu não sei se ele passou fome. Eu não sei se ele passou dificuldades financeiras, se ele se sentiu fracassado, se alguém falou alguma coisa que não deveria ter dito. Pode ter o histórico, pode ter o gatilho. Todos nós somos testados na vida. E aí esses gatilhos vêm e eles tocam lá
no ponto da nossa fraqueza. Me recordo agora de uma cena desse The Chosen, que é uma série que está fazendo maior sucesso aí, que traz um Cristo muito legal, que é muito bem-humorado e bem humano. Gosto muito dessa versão. Confio em versões assim, na verdade. E aí tem uma cena que aparece uma pessoa e está naquele acampamento deles e chega para Maria Madalena. A Maria Madalena, ela já está mais, sabe, resolvida com ela mesma, porém chega esse cara que está com um espírito nele, né, tá possuído, digamos assim, e chama ela de Lilith, acho que é isso, Lilith, uma coisa assim, não lembro. E ele fala, e aquilo é o gatilho para ela abandonar o acampamento em que está Jesus e os outros companheiros e e ela volta para o bar para jogar e para beber e para aquilo que ela fazia, volta para o mundo do vício. Ali ela tem um gatilho e ela não vence aquele gatilho. Então estou usando esse exemplo de ficção. Se você não assistiu essa série, está disponível na Netflix, vai assistir. E ali ela tem esse gatilho. Então é disso que eu estou falando, ele pode ter tido algum gatilho. E esse gatilho é aquilo que a gente entende como um teste. É a espiritualidade testando você, para você vencer exatamente essa fraqueza. Neste caso, este indivíduo, que não sei o nome, não conseguiu vencer gatilhos que não conheço, mas possivelmente tenha tido. E lamento. Mas o que eu quero trazer para você, a título de informação e de conhecimento, é que neste caso esse espírito estava perturbado porque ele tem dentro dele, isso eu consigo te dizer com certeza, o lado bom querendo vencer o lado ruim que ele traz de outras vidas, e ele já foi em outra existência, ou mais de uma, mas pelo menos em uma, certeza, um homem-bomba. Ele já cometeu este ato, porque a mente dele foi em outra vida condicionada a fazer o mal em prol de uma causa que ele achava que era boa, mas a causa não é verdadeira, então ela não se sustenta e cai por terra. Porque se a causa é verdadeira, você nunca vai viver um inferno interno. Você sempre vai estar em paz. E para a gente saber se a gente está andando certo na vida ou se estamos num caminho errado, basta você saber se você consegue dormir em paz, sem precisar de ajuda de nada. O sono é sagradíssimo para o espírito, para a mente humana e para o espírito. Para a mente do espírito, ao pensamento. O pensamento do espírito, ele deveria reger a mente humana. Mas a nossa mente, ela é muito mais sugestionável e vulnerável a todas as informações. Desde a educação que você recebe informal de casa, a educação formal das escolas, a educação social que vem pouco a pouco, gradativamente no nosso crescimento, como aquilo que você vê na televisão, os filmes que você assiste, aos seus amigos e todas as influências que você recebe. Então a gente tem o véu do esquecimento e durante a encarnação a gente passa por isso. A nossa mente ela passa pelo ambiente, como dizer assim, das informações terrenas. Só que na verdade o espírito deve evoluir a ponto de comandar esta mente e não permitir que ela fique tão vulnerável. E para isso é preciso apagar, limpar as coisas que foram vividas em outras vidas, de um jeito ou de outro. Com regressão de memória, sim, você faz isso de uma maneira mais acelerada, porque você desperta a sua própria consciência e consegue fazer essa limpeza, é um tratamento. Porém, a maioria das pessoas, a grande maioria não vai ter acesso a isso ainda, não nessa era que a gente vive. Daqui uns anos, isso vai ser mais comum. Eu sempre falo isso, grave. Eu acho que quando eu reencarnar, isso ainda vai ser um pouco mais comum, mas ainda não do ponto que eu vejo. E aí, a perturbação, nesse caso, ela acontece porque ele não conseguiu limpar. Você pode limpar isso pela sua intuição, na vida tentar ser forte e tentar encontrar essa missão consigo mesmo. Essa missão consigo mesmo, de fazer valer a sua vida e de buscar o caminho do bem, mesmo que você não saiba do que aconteceu, mas tentar curar-se com aquilo que a Terra lhe oferece. A espiritualidade, nesse ponto, para mim, é o grande remédio e é acessível a todos, independente da religião. Basta amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso não é tão fácil, na verdade. Apesar de simples, não é tão fácil. A mesma coisa acontece com esse cara, só que ele não conseguiu ser forte o suficiente. Ele não consegue ser forte o suficiente. O lado negativo dele é um pouco mais forte do que o lado positivo. Então, no caso desse aqui que tirou a vida, como eu mostrei para vocês, apesar da infelicidade do ato, ele fez mal a ele. Claro que indiretamente a sua família e tudo mais. Mas eu tenho um caso que eu estou estudando aqui de um consulente também, tá? Mais ou menos nesse estilo. Ele fez isso para não agredir o outro. Talvez ele sentisse lá dentro dele que ele poderia fazer mal a outras pessoas, como um reflexo desta vida em que ele foi um homem-bomba. Espero ter ajudado você a conhecer essa questão sobre perturbação espiritual que traz ao homem uma espécie de psicose, um surto psicótico
enfim, que pode também ser agravado para outros tipos de doenças de cunho mental. Minha gratidão a cada um de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Me siga também no Instagram. Um beijo enorme na sua alma. Fui! Gratidão. Até o próximo vídeo.